Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho, e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, peço agora que todos desliguem os microfones, para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Né, desse dobrado hoje, que a gente quase que o estudo não sai, que estava sem luz aqui, mas a gente está. Fiz minhas orações, então nós estamos merecendo estudar hoje mais um capítulo. Hoje aqui o capítulo é. Vou botar aqui. Capítulo 27. Nós estamos no estudo 21. Capítulo 27. Mergulho no passado. O capítulo é o maior capítulo do livro. Eu consegui resumir bastante, mas vamos seguir em frente para não atrasar aqui o nosso texto. Então, para começar, antes eu vou dar uma lembradinha aqui no capítulo anterior, que terminou o Bezerra, né, indo para um ponto central no semicírculo, que as pessoas estavam dispostas no semicírculo, eu vou mostrar até esse mapinha para vocês, estavam em semicírculo, e ele se colocou num ponto central, e estavam os participantes de ambos os planos da vida, ou seja, encarnados e desencarnados, e aí o Bezerra proferiu a prece de abertura da reunião. E esse capítulo começa dizendo que a oração de Bezerra, ungida de amor e sincera confiança no doador da vida, canalizara vibrações poderosas para o recinto. O interesse fraternal que nos motivava, é o Miranda falando, né? Era o de auxiliar os implicados na problemática obsessiva. Para nós, o drama de Ricardo era o mais pungente. Martirizado por consecutivas aflições e desconfortos, ele padecia da loucura vingativa, necessitando, portanto, de urgente atendimento. É certo que as suas dores não lhe chegavam gratuitamente, porquanto, a seu turno, antes delas, ele fora um dilapidador das sagradas oportunidades que a vida a todos nos confere. Não obstante, agora era necessitado de compreensão e ajuda, a fim de liberar-se da pressão interior que o levava a delinquir, dessa forma também libertando Julinda. E aí o Bezerra, visivelmente transfigurado, e o Miranda está falando, sob suave claridade que o nimbava, o instrutor esclareceu-nos quanto às finalidades especiais da reunião. E o Bezerra fala: a irrestrita confiança nos desígnios divinos deve conduzir nossos pensamentos, impedindo-nos de julgamentos apressados e injustificáveis. Em qualquer observação, guardemos sempre a postura íntima da piedade cristã em relação ao próximo. Quando o amor sem fronteiras nos comanda o raciocínio, sempre argumentamos com acerto. Somos todos necessitados do auxílio do Senhor, seja qual for a faixa evolutiva em que transitemos. Desse modo, auxiliemos. Em seguida, Bezerra aplicou passes em Julinda, dispersando os fluidos pesados e as substâncias antidepressivas que a anestesiavam. Então, só para lembrar que estão agora na reunião mediúnica da madrugada, trouxeram todas as pessoas, os encarnados, né? Foram para lá em desdobramento, e os desencarnados estão para ajudar. Então, a Bezerra agora está dispersando o fluido pesado que ela já carrega e também dos remédios, que ele fala que substâncias antidepressivas que anestesiavam, né? Ele está dando uma limpada para ficar mais lúcida. Enquanto isso, o irmão Juvencio, que é o pai da Julinda, que desencarnada, realizava uma operação semelhante na senhora Angélica, que é a mãe da Julinda. A viúva despertou quase de imediato,
procurando assenhorar-se do recinto em que se encontrava. Relativamente lúcida, identificou o esposo desencarnado, que a envolveu em abraços de ternura e de reconforto. Lembrando que a senhora Angélica era um espírito estava mais amadurecido espiritualmente, né? Mais evoluído aqui um pouco. Então ela também tinha esse mérito aí, um pouquinho de autoridade moral, por isso que ela ficava lúcida e um braço de ternura e reconforto. Aí, harmonizadas as primeiras emoções, Juvencio fala para ela: as tuas preces encontraram ressonância na amorosa acústica do Mestre. Aqui nos reunimos hoje com o propósito de socorrer nossa querida filha. Embora o amor que lhe devotamos, convém nos esquecermos de que nos merece igual afeto aquele que a perturba. Assim, acautelemo-nos contra o favoritismo pessoal em detrimento da afeição generalizada. Então, estava dizendo para ela que pensar também em relação ao Ricardo, né, que não é ficar só querendo proteger a filha, mas também entender que o Ricardo precisa de ajuda, né? Aí ele continua falando: como está igualmente conosco o nosso Roberto, que é o marido da Julinda, despertemo-lo a fim de que participe das nossas realizações sob as bênçãos de Jesus. E aí o Roberto acordou mais lentamente, sem dar-se conta do lugar onde se encontrava. Identificou a sogra com alguma dificuldade, sendo apresentado ao irmão Juvencio, a quem não conhecera no plano físico. Ele não conheceu o sogro dele, que morreu antes, né? E aí ele foi apresentado ali nessa hora. Só que, em relação ao Roberto, as suas qualidades morais positivas favoreciam-no com o equilíbrio necessário para aquele tipo de atividade. Também era um pouco mais maduro espiritualmente, o Roberto, né, bem mais, aí também para ter essa qualidade moral positiva. Amparado pelo sogro zeloso, permaneceu aguardando os acontecimentos. Julinda despertou atônita, revelando toda a gama de perturbação que a assaltava. As fixações mentais negativas manifestavam com caráter de pavor. A presença do mentor afigurou-se-lhe como a de um severo juiz. Prorrompeu em pranto de medo, rogando perdão, como se estivesse sob julgamento, aguardando grave condenação. E como é que ela fica na culpa, né? Na mesma hora ficou em desespero, pedindo perdão para o benfeitor. O benfeitor acerenou-a com a aplicação de passes na região coronária e no epigastro, acalmando-a com vigorosas cargas de forças positivas. A paciente recobrou a tranquilidade, mantendo-se um pouco abstraída do ambiente e das pessoas que ali se encontravam. Em seguida, foi a vez de Ricardo, que recuperou a claridade mental com outro tipo de agitação. De pronto, percebeu-se sob controle e não hesitou em blasfemar, agressivo, erguendo os punhos em atitude ameaçadora. Na revolta que o dominava, não ocultava a decepção e a mágoa, o desespero e o desejo de vingança. E aí o Ricardo vai falar: "Tô vítima", repetiu inúmeras vezes, com semblante congestionado e a voz rolfenha. "Confio na justiça e estou destacado para fazê-la cumprir-se." Doutor Bezerra, em silêncio, mantinha-o sob ação psíquica dirigida, sem conter-lhe a palavra, impedindo-o, porém, de atitudes precipitadas ou inconvenientes. Falou-lhe com serenidade e amor. Todos somos vítimas de nós próprios. Os nossos mapas de ação apontam mais rumos infelizes do que roteiros de acerto. Concordamos com a tua assertiva quanto à posição de vítima, conforme te encontras, porquanto o ódio é ser viciador inclemente daquele que o gera. E a vingança é algoz oculto que termina por vencer quem a estima e cultiva. Aí o Ricardo fala: "Eu não me refiro a isso. A divina justiça faz-me corrigir com o açoite do sofrimento a quem tanto me tem prejudicado." E o Bezerra fala: "É o que iremos examinar, meu irmão. Não te julgamos, nem temos a pretensão de impedir-te a execução dos planos em pauta. Pretendemos estudar juntos as causas dos males que te afetam, assim como aos teus desafetos, procurando soluções compatíveis que a todos nos felicitem." E aí o Ricardo fala: "Não desejo felicidade, sou um desventurado e assim prosseguirei, repartindo a minha desgraça com aqueles que me tomaram a aventura." E o Bezerra fala: "Calma-te e ouve. Somos teus amigos e participamos de tua problemática angustiante. Não nos tenha em má conta, porquanto não estamos contra ti ou qualquer outra pessoa, senão a favor do bem que a todos nos deve amparar. Mantém-te tranquilo e observa.
perceberás que os nossos propósitos são os superiores de paz e edificação da felicidade geral. O infeliz, Ricardo, né? Recebendo as forças psíquicas harmonizadoras do mentor abnegado, pareceu aquietar-se, embora o semblante contraído, denotando rancor e sofrimento. Aí, convidado a ocupar uma cadeira isolada à frente do semicírculo, onde todos nos sentávamos, o médio Jonas, de alguma forma habituado a esses labores, colocou-se em atitude de concentração profunda. Nesse momento, adentraram-se dois cooperadores, trazendo em maca um espírito em estado desesperador. Com a forma perispiritual gravemente afetada, possuía caracteres simiescos, de avançada similitude com os chimpanzés. Arfava, estorcegando adormecido. E agora eu só vou mudar de quadro aqui para vocês verem aqui, Anexo 1, como é que está essa situação, essa reunião. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui, não sei se aumenta aqui, aumenta. Então, olha só, vou fazer um pouquinho menor. Reunião mediúnica no centro espírita. Eu botei aqui desencarnados de um lado para a gente ver a quantidade e encarnados do outro. Tá vendo que tem um semicírculo? Doutor Bezerra está aqui no meio e ele falou agora que numa cadeira também no meio sentou o Jonas, tá? O médium. Então, de encarnado, tem um jovem, no capítulo anterior, tem um jovem que foi com duas senhoras, que são médios, devem estar fazendo aquele que a gente fala de médium de apoio, né, de sustentação. Tem o diretor do centro espírita, tem o Roberto, marido da Julinda, tem Dona Angélica, a mãe dela que é encarnada, e a Julinda. E eles estão em desdobramento. E do lado dos desencarnados, além do Bezerra, tem dois cooperadores que trouxeram, agora está falando que trouxeram agora o símil, que é um formato, né, forma de chimpanzé, o nome é Alfredo, a gente vai ver já. Tem o Ricardo, tem mais dois assistentes, tem o Juvencio, pai da Julinda, doutor Arthur, Genésio, que é o mentor da Casa Espírita, e o Miranda. Tá? Então, olha a quantidade de gente que está na reunião para trabalhar, para poder conseguir fazer alguma coisa aí. Ok, agora eu vou botar de novo o texto. Então, vamos. Aí eles colocaram naquele, né, o semicírculo ali, colocaram do lado do médium esse espírito aqui que está todo com a forma perispiritual bem afetada, com formato de chimpanzé, como eles falam, vai mostrar, e ele fica do lado do médium, e a exteriorização psíquica do médium, um suave tom opalino, pareceu absorver as cargas escuras que envolviam a entidade, produzindo no instrumento humano uma estranha sensação de mal-estar. Subitamente, como se magneticamente atraído pela irradiação poderosa do encarnado, o sofredor se lhe acoplou. Então, é aquela história que a gente fala, parece que a pessoa foi sugada, né? Foi um imã, né? Puxado um imã rapidamente, magneticamente atraído. A entidade se acoplou no médium, ajustando-se com imensa dificuldade e sofrimento no molde perispírito, que estava levando aquele choque anímico que a gente fala, né? Produzindo um fenômeno de transfiguração atormentada. A transfiguração era o médium, claro. O médium retratava fielmente o que experimentava o espírito, o qual, desse modo, fruía a oportunidade de ter as rudes aflições amenizadas, porque é aquele que a gente já explicou do choque anímico, que ele estava recebendo a carga do médium e, ao mesmo tempo, o médium absorvendo aquela energia do sofredor ali, no caso que, lógico, ele vai ter amparado pelo benfeitor, para não ter problema, né? Bom, ele nem, não conseguia falar, o médium. Agora, já por estar representando a entidade, não conseguia falar, embora agitadamente se sacudisse. Sacudisse igual um macaco, né? Igual um chimpanzé balançando, movimentando o Jonas, que passou a apresentar os seus caracteres deformados. A cena era constrangedora, na sua esterilização grotesca. Coloquei até a foto aqui, porque ele vai dar a descrição para a gente ver como é que é o chimpanzézinho. A custo poderíamos identificar que a zoantropia ocorria num ser que viera de uma reencarnação masculina. Os olhos avermelhados miúdos, que é como é o olhinho do chimpanzé, né, moviam-se nas órbitas da organização mediúnica. E os braços alongados balançavam em movimentos desordenados. A boca larga descomunal, uma face típica dos macacos, babava,
denotando estado de avançada ferocidade. Então, eu botei aqui um chimpanzé, né, calminho, mas imagina esses traços de olho pequeno, uma boca, né, larga, descomunal, e aí ele estava num formato assim. Julinda e os demais companheiros do seu grupo familiar não percebiam totalmente a ocorrência. Eles não estavam vendo isso, os encarnados que estavam em desdobramento, tá? Quem estava vendo mesmo é pelos desencarnados. Porém, o Ricardo, que está desencarnado também, né, estampava na face lívida a máscara do horror. O mentor, que se exercitara com puro amor no ministério de socorro aos infelizes mais infelizes, mantinha-se calmo, agindo com segurança, de modo que a comunicação de espírito a espírito ocorresse sem danos para o trabalhador encarnado. Concluída a tarefa de fixação mediúnica do visitante com o sensitivo, este agora apresentando os traços e formas do hóspede, não nos permitindo distinguir se o Jonas nele se acoplara ou se for o inverso que aconteceu. Então, estavam praticamente que estavam colados, né? E o Jonas estava com o formato mesmo da entidade, aquele formato semiesco. O doutor Bezerra, sinceramente apiedado, falou para a entidade, né? Que aí agora está falando com ele e ele vai ficar ouvindo. Aí ele vai falar: seja bem-vindo, irmão querido. O teu martírio começa a diminuir, anunciando-se próximo a seu termo. O espírito não pareceu entender a frase, porém registrou o pensamento, que lhe produziu uma grande reação de angústia, a exteriorizar-se em agitação e grunhidos indecifráveis. Estava se movimentando como um macaco, né? Fortemente ligado às reações mentais da entidade, o benfeitor prosseguiu, como num diálogo de que ouvimos apenas a sua voz, enquanto acompanhávamos as reações do ser agoniado. Só Miranda contando o que ele estava vendo. E o Bezerra continua. Os longos anos de sofrimento cessam e ressurges como o dia em triunfo após a noite densa. O amor de Deus não cessa nunca. Por mais dolorosa seja a nossa situação, a misericórdia nos alcança. Mesmo quando nos arrojamos aos abismos do ódio irracional, como aconteceu contigo. Hoje iremos recordar pela última vez toda a tua tragédia, a fim de que a esqueças, abençoando-a com o perdão. O espírito reagiu estremunhado, readquirindo a ferocidade inicial. Aí ele ficou irritado, né? Estava animal, contido pelo psiquismo do médium e pelo controle mental do instrutor, mesmo assim extravasava desconcerto e fúria. O ódio era o agente daquela situação dolorosa. O monoideísmo, que é a ideia monoideia de ódio, né? Por longos anos mantido, encarregara-se de degenerar a forma perispiritual da criatura, moldando-a conforme a aspiração íntima acalentada. Então, no fundo, ele estava, né, se achava um animal e acabou foi moldando e virando um animal. O desejo irrefreável de vingança e a alucinação decorrente da sede de esforço não alcançado respondiam pelo autossupliciamento que a criatura a si mesma se impusera. Então, ele mesmo foi aquela história que a gente fala de autoobsessão, no caso do desencarnado, ele foi se supliciando e acabou atingindo essa forma animal. Eis a razão da providência sábia de que se utilizara o Dr. Bezerra. Miranda está contando. Por isso que o Dr. Bezerra fez isso, produzindo a incorporação em Jonas. A medida propiciava benefícios duplamente. Remodelava-lhe o ser, preparando para os processos futuros de crescimento pela reencarnação, e equilibrava as reações, mediante cujo recurso impediam-se-lhes as atitudes graves e danosas. Então, aí o Bezerra está explicando que vai ter duplamente benefício. Remodela o ser porque ele vai diminuindo aquela velocidade, né, e vai ficando com esses fluidos, vai se levando esse choque anímico, vai modificando também até o perispírito dele e que ele equilibra as reações, que nesse momento vai diminuir essas atitudes dele. Aí o Bezerra continua falando com ele. Aqui foste trazido por amor. Os largos e tormentosos anos cessaram para ti. Recomeças a vida numa etapa nova, onde o ódio e a vingança não desempenham papel nenhum. Nesta nova oportunidade, o perdão substitui o ódio e o amor sobrepõe-se à vingança. Quem te feriu não tem fugido da justiça, hoje vivendo sem paz. Por sua vez, expunge, em igual loucura,
erguendo a falsa clava da cobrança, por acreditar-se inocente. Propõe-se a ferir, porque se supõe injustiçado, qual ocorre contigo. Chega o momento de interromper-se a cadeia sucessória da loucura que odeia e malsina. A vida é amor. Toda vez que o ser delinque, ferindo o código de ética do amor universal, inverte a orientação de avanço, afundando nos esforços do primarismo. Não recalcitres, portanto, diante do aguilhão da felicidade, que agora dói, porque contraria os teus interesses inferiores para abençoar-te depois. Aí, nesse momento, a entidade, porém, desprendia lampejos de cólera pelos olhos avermelhados e redondos, enquanto espumava em abundância, balouçando-se e grunhindo. Todos os participantes da equipe, a Miranda falando, nos encontrávamos em perfeita comunhão mental de propósitos. O que seria essa comunhão? Eles estarem todos em harmonia, no modo de sentir, de pensar, de agir. Estavam na mesma sintonia ali, pensando, né, vibrando para aquilo ali, vibrando amor, ternura, como ele vai falar. A comunhão é quando a gente realiza algo em conjunto, a qualidade que expressa união ou ligação. Podíamos imaginar, o Miranda continua falando, podemos imaginar as acerbas dores que feriram o pobre irmão, a ponto de enlouquecê-lo. Por isso, irradiávamos em sua direção amor e ternura, simpatia e piedade. A um sinal quase imperceptível do Dr. Bezerra, os auxiliares que trouxeram o sofredor aproximaram-se de Ricardo, que já estava vendo que Ricardo ia começar dar problema ali. Então aí o Bezerra, num sinal quase imperceptível, manda os auxiliares ficar perto dele, que já estava se aturdindo, inquieto, e postaram-se às suas costas, vigilantes. Aí Ricardo fala: Não me encontro aqui para ouvir ladainhas e discursos de consolações. O problema dos outros é deles. O meu é o que me interessa. Vou me retirar. Aí, nesse momento, quando escuta a voz dele, o comunicante, que é aquele símbolo, foi atingido por aquela voz ou pela sua vibração. Ele ergueu o médium, que estava sentado, passeou o olhar furibundo, olhando de onde veio a voz, até encontrar aquele que falava. Mas se lhe modificou o aspecto, fazendo Jonas dobrar-se para a frente e mover-se, embora sem sair do lugar. Saltava desconcertadamente e levantava os braços num tormento indescritível. Vimos agora um perfeito fenômeno de transfiguração tormentosa, porquanto o sensitivo desaparecera, para dar lugar a um símile perfeito de símio primitivo com avantajado porte. Não estivéssemos convenientemente preparados e a cena rude e chocante proporcionaria pavor, se não repulsa. E tratava-se de um irmão que se arrojara no desespero, desfigurando-se e assumindo uma forma perispirítica dantesca. Ricardo sentiu a flechada do ódio do infeliz, que se não estivesse submetido a seguro controle pelo mentor, ter-se-ia atirado sobre ele. Então, na mesma hora, o ódio deles, que identificou o Ricardo, né? A gente vai ver por que ele está com ódio. Ele daí estava contido, não foi porque tinha o mentor controlando ele e também o médium, né? Ele quis erguer-se para sair, o Ricardo, numa reação de defesa, na qual foi contido pelos assistentes cuidadosos e começou a debater-se. Que tem esse animal contra mim? Não tenho afinidade com essa classe de seres. A minha área de ação é outra. E aí o Bezerra fala: Esse animal é um irmão nosso, que a tua incúria levou ao desespero. Creste injustiçado? No entanto, encontra-se ante os teus olhos uma das vítimas de tuas ações malévolas, em passado não muito distante. Supões-te com direito a esforço sobre Julinda, mas esqueces-te daqueles que deixaste tombados no caminho, enquanto prosseguias alucinado. E aí o Ricardo fala: Não tenho relacionamento algum com bichos, especialmente com esses que se entregaram aos falcões. E aí o Bezerra vai fazer uma nota que ele explica quem são esses falcões, que seria um tipo daqueles que a gente já conheceu, já sabe que existe a Cidade da Justiça, a cidade que é aquele clube dos Vingadores, né? Esses falcões, eles são um grupo de entidades perversas que trabalham mediante hipnose profunda, agindo nos centros perispiríticos, de modo a completar os fenômenos de zoantropia psíquica dos que lhes caem nas garras, vitimados
pelo ódio. Então, o espírito chega lá, já com ódio, já começando se tornando até um animal de tanto ódio. E eles pegam, e que já estão ali para poder usar eles como escravos, né? Eles usam eles para tudo. Pegam e fazem a hipnose profunda para terminar, fala assim, ó, trabalho mediante hipnose profunda, agindo nos centros perispíritos de modo a completar os fenômenos de zoantropia psíquica. Então, eles só terminam induzindo aquele espírito para ele acabar. No caso dele, foi falando que ele era um animal, que ele era, podia botar que ele é um símio, alguma coisa, e aí ele foi se tornando essa figura que apareceu. Os Falcões constituem uma organização que se dedica à prática do mal, usurpando os códigos da justiça, de que se dizem instrumentos, eles acham que são instrumentos, são os justiceiros, né? Vampirizando as energias de suas vítimas. Então, eles utilizam esses espíritos também para poder obsediar outras pessoas, para poder ajudar que eles fiquem vampirizando. Eles fazem uma sequência, né? Sabe que o chefão manda outro e fica aquela sequência de espíritos obsediando. Gente, acabou a luz aqui. Agora eu acho que vai parar a transmissão. Acabou a luz. Puxa vida.